Mais uma questão do Enem 2014 que a gente vai começar a resolver. E aí o enunciado diz, e mais uma questão de meio ambiente, tá? A liberação dos gases clorofluorcarbonos, CF6, na atmosfera pode provocar depressão do ozônio, ou degradação, ou perda, ou diminuição, o que você quiser, na estratosfera. O ozônio estratosférico é responsável por absorver parte da radiação ultravioleta emitida pelo Sol, a qual é nociva aos seres vivos. Esse processo na camada de ozônio é ilustrado simplificadamente na figura, depois a gente analisa. Continua o enunciado. Quimicamente, a destruição da camada de ozônio na atmosfera por gases CF6 é decorrência da, letra A, clivagem, a fragmentação, tá? Da molécula de ozônio pelos CF6 para produzir espécies radicalares. Letra B, produção de oxigênio molecular a partir de ozônio catalisada por átomos de cloro. Letra C, oxidação do monóxido de cloro por átomos de oxigênio para produzir átomos de cloro. Letra D, reação direta dos CF6 e o ozônio para produzir oxigênio molecular e monóxido de cloro. Letra E, reação de substituição de um dos átomos de oxigênio na molécula do ozônio por átomos de cloro. Bem, o que interessa para mim, quando a gente avalia a ilustração, é a gente ver que a partir da radiação solar de ultravioleta, aqui ele está mostrando a molécula, uma molécula de CFC, clorofluorcarbono, e aí ele me dá a legenda. Essa bolinha central aí de carbono está aqui, as menores flúor, aqui mais claras eu tenho cloro e as mais escuras oxigênio. Então aqui eu tenho CFC sendo decomposto pela radiação ultravioleta em cloro radicalar ou cloro atômico, que vai atacar a molécula de ozônio, produzindo a molécula de oxigênio ou oxigênio molecular. E aí quando você continua, você vai ver que esse monóxido de cloro produzido vai ser atacado por um átomo ou oxigênio radicalar, o átomo de oxigênio, tá? Formando nova molécula de oxigênio e regenerando o átomo de cloro. Então aqui não tem muito a se pensar. Eu coloquei aqui para gente as equações que eu estou vendo aqui. Então a primeira delas, o cloro radicalar atacando a molécula de ozônio, produzindo monóxido de cloro e molécula de oxigênio, oxigênio gasoso. Na segunda, daqui para cá, tá? Esse cara aqui, monóxido de cloro, é atacado pelo oxigênio radicalar ou atômico, formando oxigênio gasoso e regenerando o cloro atômico. Quando eu simplifico, eu vou sair na reação global, tá? Ou seja, o ozônio mais oxigênio radicalar, sendo catalisado pelo cloro atômico radicalar, tá, produz duas moléculas de oxigênio. Uma, duas. Estão aqui. Então, quer dizer, eu coloquei isso quimicamente falando. Agora, o que interessa? É essa análise, que é o que a gente fez aqui. A reação de degradação, depressão ou a diminuição, perda do ozônio ocorre primeiro pela decomposição das moléculas de CF6 por meio da radiação solar na estratosfera. Está aqui, ó. Vai decompor, vai liberar o cloro atômico. Em seguida, os átomos de cloro liberados reagem com ozônio. Nota que eu não vou analisar todas as alternativas, porque eu tenho uma figura aqui que me diz tudo. Então, nota que em seguida o cloro ataca o ozônio, está aqui, ó. Esse cloro liberado na decomposição do CFC ataca, reage com o ozônio, está lá. Desse modo, os átomos de cloro terão um efeito devastador
pois o ClO, monóxido de cloro formado, reagirá novamente com átomos livres de oxigênio, produzindo novas moléculas de oxigênio gasoso e regenerando o cloro atômico. Então, por que ele fala que o efeito é devastador? Porque o cloro aqui ele entra como catalisador, está aqui, ele está catalisando a reação. Nota que a partir dele o ozônio produz oxigênio gasoso e monóxido de cloro. Esse monóxido, que é intermediário, é atacado por átomos livres de oxigênio, formando nova molécula de gás de oxigênio e regenerando. Então, nota que o cloro não reage. Então, a letra B, produção de oxigênio molecular a partir de ozônio catalisada por átomos de cloro, é a nossa resposta. E aí eu queria colocar aqui, abrir um parênteses para relatar uma coisa importante, de pesquisa até, que é falado por cientistas, isso é atual, cada cloro produzido pela decomposição de uma molécula de CFC consegue destruir 100 mil moléculas de ozônio. Ou seja, cada molécula de CFC que vai lá para a estratosfera, ela, por decomposição, ela produz cloro e um átomo de cloro produzido, cada átomo de cloro produzido, consegue destruir 100 mil moléculas de ozônio. E quando ele destruir, sabe que parte de ozônio para produzir oxigênio gasoso. Então, quer dizer, uma questão que era respondida apenas, é respondida apenas pela análise, né, da ilustração. E aí, para não dizer que eu não analisei nada, na letra C eu achei importante, ele fala de oxidação do monóxido de cloro por átomos de oxigênio para produzir átomos de cloro. Veja bem, quando você oxida, você aumenta o NOx. E aí, quando você olha para cá, você está vendo que o monóxido de cloro, o cloro vale mais 2, vamos botar mais 2, já que não tem carga nenhuma e nem radical. Quando ele se transforma no cloro radicalar, o cloro atômico, ele vale 0. Então está havendo uma redução e não uma oxidação. Perfeito? Então, quer dizer, isso aqui não procede, porque o cloro sai de mais 2, ou, na realidade, isso aqui ele vale mais 1, né? Porque aqui você tem um elétron livre. Daí ele reagir com outro átomo de oxigênio produzindo cloro livre, né? Então, o que interessa para mim aqui é que, não vou nem entrar nesse detalhe, mas o que interessa é que a oxidação do monóxido de cloro por átomos de oxigênio, que é essa reação aqui, tá? Para produzir átomos de cloro. A oxidação não, é a redução, porque o cloro passa de cloro mais 1 a cloro 0, tá? Então, quer dizer, o átomo de cloro reduz, não oxida. Então, eu queria deixar isso bem claro, para não passar em branco, para não passar batido. Tranquilo? Então, uma questão, de novo, uma questão de meio ambiente, e pelo que você está vendo, vocês estão analisando, a maioria das questões do Enem 2014, o tema foi meio ambiente, está sendo meio ambiente. Então começa a tomar cuidado com isso, que isso está se repetindo ao longo dos anos. Não é uma coisa pontual, não. Ela já vem se repetindo há muito tempo. Tranquilo, gente boa. Até a próxima resolução. Valeu!